Capítulo 6. Achei que ia desmaiar. Achei mesmo. Aliás, como deveria agir naquela situação? Tranquila, na minha. Fingir que nada tinha acontecido e torcer para ele fazer a mesma coisa. Precisava disfarçar do mesmo jeito que todo mundo faz quando encontra alguém do passado. Precisava assumir o mesmo ar de garota cativante e destemida que usei ao esbarrar com Jason na fila daquele restaurante. Veja só como estou ótima. Mas Dylan sempre conseguia enxergar a verdade por trás dos meus sorrisos falsos. Quando ele chegou à mesa, levantei-me e esperei que me reconhecesse. Ai, meu Deus, comecei. E ele olhou para mim. Puxa, essa é uma recepção e tanto. Dylan estendeu a mão, sorridente, e seu olhar cruzou com o meu. Dylan James, prazer. Minha cara foi ao chão. Fiquei ali parada, ainda segurando a mão dele, paralisada por dentro. Queria berrar, Dylan, seu idiota, sou eu. Mas algo em seu olhar me travou. Não foi um equívoco. Ele estava fingindo não me conhecer de propósito. Por algum motivo, era ainda pior do que uma cordialidade forçada. Senti uma fraqueza repentina e me sentei. Estas são Ali e Tola, disse Nick, com a voz aguda, concentrada no celular em sua mão, sem nem olhar para cima. Trabalham como coaches de negócios. Estava conversando com elas sobre alguns projetos meus, mas, na verdade, acho que poderiam ser uma boa ajuda para aquela sua reunião importante. O que acha, amor? Ela se virou para encará-lo, aguardando uma resposta entusiasmada. Dylan coçou a nuca e se retraiu um pouco. Acho que cheguei faz 30 segundos, e você já está tentando dar um jeito na minha vida. Ele lhe deu um beijo na testa para amenizar o peso de suas palavras. Depois, tirou o celular das mãos dela e o colocou na mesa. Nick ergueu a sobrancelha, mas não disse nada. Nossa, você não tem ideia. Então? Os olhos dele encontraram os meus, e senti que o estava encarando. Fale alguma coisa, vamos, fale alguma coisa. Se eu contratasse vocês, estariam disponíveis quando eu precisasse, certo? Por um mês inteiro. Porque, sei lá, não quero precisar de vocês e acabar descobrindo que sumiram. Ele desviou o olhar e tomou um gole da cerveja servida pelo garçom, enquanto assentia para agradecer. Não seria algo muito profissional. Ah, então ia ser assim. Queria despejar uma torrente de justificativas e argumentos. Eu me mudei para fazer faculdade, você tinha namorada, e, tem mais, vá se fuder, mas me contive. Fiquei calada enquanto Tola contava que trabalhávamos juntas em Londres e nos conhecíamos havia alguns anos, que continuávamos nessa mesma agência e, ao mesmo tempo, estávamos abrindo nossa própria empresa. Ele se acomodou na mesa, o retrato da descontração, sorridente, totalmente agradável. Então, aqueles olhos azuis se fixaram nos meus, como se me desafiassem. E quanto a você, é Ali, né? Você sabe meu nome, seu idiota. Sabe meu nome completo, o nome da minha mãe, sabe até o nome do coelhinho que tive aos 12 anos. É Alissa. Estampei no rosto meu sorriso profissional, apesar de todo o desconforto. O que tem eu? Dá para confiar em você. Se eu a contratar, vou poder contar com você. Era difícil de acreditar, mas esse homem arrogante dando um sorrisinho presunçoso para mim era o mesmo menino que tinha segurado minha mão quando meus pais se separaram. O menino que tinha chorado no meu ombro quando sua mãe morreu. A pessoa com quem dividi o primeiro cigarro, a primeira cerveja. Todos os meus segredos. Até eu ter um que não podia contar. Quando as pessoas me falam a verdade, sou leal até o fim. Abri um sorriso forçado e o fitei. Tive a satisfação de ver seus olhos faiscarem de irritação. Era impossível fugir do passado. Dylan James poderia fingir como bem entendesse, mas conhecer o histórico de alguém era algo poderoso. Acho que eu nem teria percebido que já estávamos nos encarando havia um bom tempo se Tola não tivesse me examinado com atenção e dito. Somos um livro aberto, quer saber mais alguma coisa? Durante esse tempo todo, Nick nos observou com interesse, com o queixo apoiado na mão. Como se estivesse vidrada em um programa de TV. Talvez achasse que tudo isso fosse parte de nossa lábia, que a ensinação incluísse eu rosnar para o alvo até ele parar de agir feito um babaca. Mesmo assim, toda hora lançava olhares furtivos para o celular na mesa, como se estivesse esperando uma oportunidade para pegá-lo de volta. Por mais que fôssemos interessantes, era impossível competir com centenas de milhares de seguidores fiéis, que validavam cada um de seus pensamentos. Dylan voltou a atenção para Tola e formulou a pergunta com cuidado. Vocês duas são especialistas em negócios. Somos especialistas em ajudar as pessoas a desenvolverem seu potencial, respondi por Tola. Ora, não se lembra? Afinal de contas, você foi o primeiro. Ele riu, com desdém. Que fofo. Então é uma coisa de segurar na mão e torcer com pompom, é isso? Amor? Exclamou Nick, com uma voz estridente. Apesar do constrangimento, dava para ver que ela estava achando graça. Que grosseria. Bem, não vamos fazer seu dever de matemática por você, se foi isso que quis dizer, retruquei, com um tom diferente e claramente hostil. Nem meu sorriso conseguia disfarçar. Ele sorriu, com um ar de superioridade, como se tivesse marcado um ponto. Eu tinha ficado tão feliz ao vê-lo depois de tanto tempo, por mais que na hora tenha permanecido estática. Ele poderia ter me cumprimentado com esse mesmo sorriso, com essa mesma indiferença, e teria ficado tudo bem. Mas acabei me sentindo uma idiota por aquele breve instante de alegria no momento em que ele surgiu. Como uma criança que já deveria imaginar o que iria acontecer.
Bem, pode me dar o cartão de visita de vocês. Está ficando um tanto cansativo explorar todo este potencial sozinho. Ele riu, dessa vez de um modo mais genuíno, e deu uma piscadinha para mim. Uma piscadinha para mim. Eu me arrepiei toda, mas ele já havia mudado de assunto, ao perguntar para Tola sobre sua jaqueta de couro customizada e consultar a opinião de Nick sobre moda. No geral, tocou uma conversa que me excluía completamente. Dylan sempre foi encantador, mesmo na fase de adolescente desengonçado. Tinha um jeito de fazer a pessoa sorrir, por mais chateada que estivesse com ele. Sabia que, após arrancar um sorriso, podia ser da garota apaixonada ou do professor que cobrava o dever de casa de geografia, todo o resto se esvaía. Sempre me questionei se esse carisma e essa simpatia se tornariam um narcisismo excessivo quando eu não estivesse por perto para tirar sarro dele e lembrá-lo de ser verdadeiro. Pelo visto, eu estava certa. Só era injusto que, ainda por cima, ele fosse bonito. Nick tinha mandado bem. Percebia quando uma garçonete olhava de relance para Dylan, quando uma mulher virava a cabeça ao passar por ele e, sem dúvida, amava isso. Era uma fração da atenção que deve ter recebido ao namorar um astro de reality show, mas ainda assim era certa confirmação de que, sim, esse cara era especial. Dylan tinha ganhado corpo. Estava forte e tinha ombros largos, e as mangas da camisa ficavam justas nos bíceps quando se apoiava no encosto do assento. Mas isso já era de se esperar, o pai era militar e costumava obrigá-lo a fazer exercício nos domingos de manhã para ficar em forma. Porém, algumas coisas não tinham mudado. Os cílios escuros ainda eram cheios e curvados. Quando éramos mais novos, eu passava horas reclamando que não era justo ele ter cílios iguais aos do Bambi, enquanto eu ficava quase cega de tanto usar engenhocas e a escovinha do rímel para curvar os meus. Nessas ocasiões, ele batia os cílios bem rápido e abria um sorriso para mim. Ué, por que você liga para essa baboseira, Ali? Somos só nós dois, ninguém se importa. Sempre fui vista como a melhor amiga, nunca como uma garota. Sem dúvida, Dylan notou que eu o encarava, porque volta e meia seu olhar vinha em minha direção, depois retornava para o foco anterior. Queria que ele se perguntasse que opinião eu tinha a seu respeito, se eu estava analisando as mudanças que sofrera ao longo dos anos e achando o resultado decepcionante. Só não queria imaginar o que ele pensava de mim. Quando nos despedimos, depois de 10 minutos, que mais pareceram uma eternidade, Dylan nem olhou na minha cara. Só permaneceu sentado, relaxado no banco, e manteve o foco no lóbulo da minha orelha esquerda, ao levantar a mão para dar um tchau. Foi um prazer enorme conhecer você, declarou ele. Tinha o semblante fechado e logo cerrou os lábios. Ah, sim, é Zar. James, falei, de um jeito forçado. Foi fascinante. Observei a irritação ressurgir e soube que eu havia vencido. O que poderia ter sido recompensador se não estivesse com a vontade estranha de me debulhar em lágrimas. Quando finalmente nos livramos daquela situação e chegamos a uma rua movimentada, Tola agarrou minha mão. Caramba, o que foi aquilo? Inacreditável, puta que pariu. A sensação era de ter sido atropelada por um carro. Para piorar, havia o brilho cinzento do céu londrino e as pessoas zanzando por nós na calçada. Acho que transparecia a fraqueza que senti, porque Tola assumiu o controle. Ela me levou até um bar na esquina, pediu que eu me sentasse e foi ao balcão pegar 2 martinis e uma porção de petiscos. Afinal, como ela própria dizia, anéis de cebola fazem bem para a alma. Quando Tola retornou, já estava me sentindo um pouco melhor. Ela pôs um drink diante de mim e fez um gesto para eu provar, tal qual um ritual para darmos início à conversa. Melhorou? Perguntou. Dei um gole e assenti. Beleza, desembucha. Ela espalmou as mãos na mesa. Era difícil saber por onde começar, o que revelar. Se deveria omitir a parte constrangedora, relativizar a importância dele em minha vida. Simplificar. Dylan James é meu melhor amigo. Tola estranhou. Não foi o que pareceu. Estremeci. Burra. Era. Era meu melhor amigo. Só que ele não enfrentou muita concorrência ao longo dos anos. Antes de conhecer Tola e Eric, foi o único amigo de verdade que tive, um fato mais constrangedor do que gostaria. Não tinha facilidade para me abrir. Após ter me afastado de Dylan, passei anos me dedicando aos estudos, com medo de me machucar de novo, e namorei um cara que, na maior parte do tempo, mal notava minha presença. Desse jeito, é difícil gostar de você, Ali, ele vivia dizendo. 3 anos jogados fora com alguém que nem gostava muito de mim. Alguém que tomou o lugar dos amigos, dos hobbies e de todas essas experiências pelas quais devemos passar quando estamos longe de casa pela primeira vez na vida. Foi por isso que me formei com honras, mas não tinha ninguém para dar um abraço de despedida no dia da formatura. Eu o conheci no primeiro dia de aula no ensino fundamental. Só a gente era capaz de entender o que o outro sentia de verdade. Fiquei tentando sobrepor a imagem de Dylan na adolescência à do homem que acabara de ver, mas era quase impossível. O Dylan que eu conhecia estava sempre sorrindo, não aquele sorriso forçado, fingido, mas o escancarado, genuíno. E tinha a gargalhada mais estrondosa que já ouvi na vida. E vocês brigaram feio e nunca mais se falaram. Supus Tola. Porque foi essa a impressão que deu. Tirando aquela parte esquisita de fingir que não se conheciam. A situação foi um pouco mais complicada. Suspirei e tentei calcular até que ponto deveria demonstrar minha vulnerabilidade. Mas Tola abriu um sorriso e afagou minha mão. Pode me contar. Acabei me apaixonando, sem ele saber.
Foi no último ano da escola, e achei que só de ir para a faculdade e conhecer outra pessoa, isso iria passar, sabe? Achei que iria começar uma vida nova, e ele continuaria sendo meu amigo, e tudo seria perfeito. Mas a gente estava em uma festa, brincando de verdade ou consequência, e um cara desafiou Dylan a me beijar. Como se fosse o pior castigo do mundo, o mais ridículo que conseguiam imaginar para ele. Controlei minha voz, enquanto tamborilava na mesa. Não sei se você já beijou alguém por quem tem uma quedinha na frente de um bando de gente que acha isso engraçadão, mas aquilo acabou comigo. Foi tipo tudo que sempre quis e a pior humilhação que poderia imaginar, tudo de uma vez só. Depois do beijo, ele olhou para mim, sorriu, acariciou minha bochecha com o polegar. Seu olhar era afetuoso e, por um breve instante, meu coração quase saltou do peito, cheio de esperança. Quem sabe aquilo tinha mesmo significado alguma coisa. Em seguida, ele se dirigiu ao pessoal em volta. Beleza, já tiraram a onda que queriam, seus malucos. Agora, o próximo. Eu tomei um porre. Tipo, meia garrafa de tequila com um limão inteiro. Fiquei fora de mim. Parei de falar para me conter. Ei, essas coisas acontecem quando a gente é adolescente. É normal. Tola me deu uma cutucada, com delicadeza, como que para me lembrar de que estava bem ali, a meu lado. Mas sabe quando paramos para pensar e nos damos conta de que foi perigoso pra cacete perder o controle daquele jeito? Que não nos tratamos com o devido cuidado. Tola inclinou a cabeça e olhou para mim, como quem diz, você ainda tem esse problema. Ela ficou quieta por uns segundos. Gata, essa história vai começar a ficar pesada. Fiz uma expressão triste, em silêncio, e ela assentiu. Eu sabia que, naquele momento, quaisquer que fossem os rumos sombrios que a história pudesse tomar, ela reagiria da mesma maneira, bebericaria o martini, sorriria com delicadeza e me incentivaria a falar, respeitando meu tempo. Dylan me achou, me levou para casa e cuidou de mim. Não me lembro de muita coisa, nem do que falei. Só sei que estava passando mal, e que ele me deu a camiseta dele. Eu devo ter falado alguma coisa que me entregou, porque só me lembro de seus olhos arregalados, em choque. Totalmente horrorizado. Nossa, mesmo após tantos anos era difícil contar essa história para Tola. Aí, quando amanheceu, eu estava debaixo dos lençóis, Dylan estava por cima deles, e o celular dele vibrou. Eram mensagens da namorada, chateada porque ele tinha cuidado de mim, em vez de deflorá-la como haviam combinado. Tentei ironizar e rir da situação, mas Tola não foi na minha. Ela parecia triste, como se já imaginasse aonde aquilo ia chegar. E as mensagens que ele mandou enquanto eu estava dormindo, sobre ter que cuidar de mim, sobre eu ser um fardo e ele não precisar mais se preocupar com isso quando eu estivesse do outro lado do país, na faculdade. Bom, sempre me senti um pouco a parasita, já que ele era muito popular e se dava bem com todo mundo, mas nunca tinha cogitado que ele pudesse me ver desse jeito também. Dylan me pintou de amiguinha fiel, triste e patética, que passava vergonha por ser apaixonada por ele. Sempre pendurada nele, sempre esperançosa. Aí, dei-o fora dali, voltei para casa e perguntei para minha mãe se poderia passar o verão com meus avós na ilha de Creta, até a faculdade começar. Bloqueei o número dele e sumi. E nunca mais nos falamos. Até essa reunião hoje. Ah, ali disse Tola. Mas isso ainda não explica porque ele acha que está coberto de razão. Ou porque fingiu que não conhece você. Acho que me escondi dele, em vez de discutir e passar tudo a limpo. Na época, eu não era muito boa em confrontar as pessoas. Sei lá. Tomei um gole da bebida. Tudo bem, eu tinha escancarado meu coração. Não foi tão ruim assim. Ah, claro, porque agora você é ótima nisso. Sempre faz as tarefas do Hunter, fica esperando que Félix te dê a tal da promoção, em vez de simplesmente chegar e pedir. Mas já faz um bom tempo que eu peço. Enfim, não é a mesma coisa. Eu confiava nele e me dei mal. Ficou parecendo que todos aqueles anos de amizade não tinham passado de uma mentira. Achei que o conhecia de verdade, e que ele me conhecia, mas estava enganada. Fiquei com tanta vergonha que nem quis arranjar briga. Peguei um voo naquela mesma noite. Em um vilarejo em Creta, deixei minhas primas acariciarem meu cabelo e falarem sobre desilusões amorosas e tomei café com minha avó. Todas as noites, observava meus avós dançando debaixo da marquise do terraço de pedra, os cachos carregados de uvas vermelhas pendendo acima da cabeça deles enquanto davam seus passinhos. E me lembrava de que sempre tem um chinelo velho para um pé cansado, desde que haja paciência. Eu tinha a vida toda pela frente, iria para a faculdade e faria novos amigos. Estava cheia de esperança. Lógico, depois fui para a universidade e também não me encaixei por lá. Não fiz as amizades de que tanto falam. Todas as noites, continuava conversando pelo telefone com minha mãe, que tinha dado um jeito de piorar por eu não estar mais lá para desempenhar o papel de adolescente revoltada e manter meu pai por perto. Eu me joguei nos estudos, pois era para isso que estava ali. Pouco depois, conheci Timothy e fiz meu mundo girar em torno dele, já que não tinha feito amigos e parecia bastante difícil voltar a confiar em alguém. Quando fui perceber que estar com Timothy não era uma boa ideia, que eu era um farrapo solitário com saudade de casa, só faltavam poucos meses para me formar e, de qualquer forma, todos estavam ocupados na biblioteca. Não tinha tempo para amizades. Apenas para meus planos, me formar com honras, fazer um mestrado à distância para ficar em casa e proteger minha mãe e arranjar um emprego que me proporcionasse uma ascensão meteórica.
Esse foi o plano durante anos, e eu estava tão perto do meu objetivo. Tola fechou a cara, pegou um palito de mussarela e o usou para enfatizar sua opinião. Mas por que ele não quis mostrar que conhecia você? É muito esquisito. Tenho certeza de que Nick percebeu que havia algo de errado. Sei lá. Ele sempre foi bom em fingir que está tudo bem. Bom, pelo menos vocês dois têm isso em comum, retrucou Tola. Dei um cutucão nela. Mas não esperava que Nick estivesse com alguém como ele. Do jeito que ela falou, pensei que iríamos encontrar um cara antissocial, chegando todo largado, de bermuda de surfista e camiseta de videogame. Tentei deixar de lado o que sabia sobre Dylan e analisar o cara que havíamos encontrado. Bom, o terno não parecia barato, mas pode ser coisa da Nick. Ele transmitiu segurança, não aparentou ser alguém que precisa de ajuda para se preparar para uma reunião. Para ser sincera, me pareceu pronto para acompanhá-la no tapete vermelho. Tola deu uma risada. Não dá para negar, o cara é bonito. E pelo visto parou de levá-la para jantar em fast foods. Acho que ela já fez um bom trabalho transformando ele no que quer. Ele sempre foi bom nisso. Quer que gostem dele. Um camaleão, que se enturma em qualquer grupo, em qualquer situação. Quando a gente era adolescente, ele sempre virava outra pessoa quando ficava afim de uma garota, sabe? Virava o esportista, o cara sensível ou o romântico. Sabia exatamente o que fazer para elas se apaixonarem. Por que será que estou com a impressão de que você fazia parte disso? Bem, acho que eu tinha o hábito de ajudar Dylan com tudo. Com a escola, com as garotas. Você ensinou a ele as artes da sedução? Perguntou Tola, gargalhando. Ensinei a ser o namorado perfeito. No mínimo, é engraçado saber que ele disse para Nick que ela está interpretando um papel. Sendo que ele mesmo faz isso desde a nossa adolescência. Se ela contou a ele o que queria, é isso que ele vai fazer. Dylan é assim. Acho que Nick nem precisa de nós. Só precisa dar um jeito de aumentar a quantidade de seguidores dele, já que não parece achar que ele vale a pena sem isso. Sei que o cara pode ter sido um pouco babaca com você, mas eu meio que sinto pena dele. Não faz ideia de onde se meteu. Bom, boa sorte para eles, falei, com desdém, segurando meu copo. Que a gente nunca mais precise lidar com nenhum dos dois. Um mês para fazer com que ele a peça em casamento, para que ela possa participar daquele programa de TV. Criticou Tola, e ergueu o copo para brindar comigo. Já lidei com algumas estrelinhas das redes sociais, mas, sério, essa aí se superou. Bom, pelo menos a noite terminou bem. Apontei para nossa mesa. Boa comida, boa companhia e uma história para contar. Um brinde a isso tudo. Tola ergueu a taça e tomou um gole. Mas você não está curiosa? Não quer voltar lá, sacudilou e perguntar por que ele está fingindo. Descobrir tudo. Eu estaria morrendo de curiosidade. Aquele cara não é meu amigo. Por mais que já tenha sido, não faz sentido buscar o futuro em um passado morto e enterrado. Caramba, que pessoa mais sem coração. Tola riu. Não tenho tempo para coisas que me machucam, sussurrei. É só isso. Pagamos a conta e fiquei imaginando como Tola narraria essa aventura para Eric no dia seguinte. Rimos muito no metrô na volta para casa e começamos a falar de outras histórias, das bobeiras do pessoal do escritório, dos planos para o próximo cliente da Mate Perfeito, dos dramas que estavam acontecendo com os amigos de Tola, infinitamente mais novos e mais descolados. Quando chegamos à estação de King's Cross e estava na hora de cada uma seguir seu rumo, ela me deu um abraço apertado. Então, sem falar mais nada, virou-se e praticamente pulou para dentro do vagão. Naquela noite, porém, quando estava deitada em posição fetal na cama, quentinha e confortável, não consegui pegar no sono. Não parava de ver os olhos de Dylan me fitando, com audácia, desafiando-me a desistir primeiro, a entregar o jogo e perguntar o que ele pretendia com aquilo, afinal. Reensinei nosso reencontro inúmeras vezes, na tentativa de achar uma versão na qual eu não saísse machucada. Na qual nos cumprimentássemos de forma calorosa e nos despedíssemos como amigos. Como teria sido se a gente tivesse se esbarrado sem a presença de Nick, se eu estivesse jantando com Tola ou o avistasse na rua? Fiquei envergonhada pelo entusiasmo que senti ao vê-lo depois de tanto tempo, por ter pensado, oba, meu amigo está aqui. Estava com raiva de mim. Mas essa irritação surreal não me impediu de pegar o celular à 1 da manhã e pesquisar Dylan James no Google. Finalmente me rendi. Tinha resistido durante uma década, em uma dieta rigorosa de negação, nada de notícias sobre Dylan. Só sabia de alguma coisa quando minha mãe comentava que tinha visto o pai dele em uma loja nas redondezas e, mesmo nesses casos, eu mudava de assunto, para não ficar pensando se a relação dele com o pai tinha melhorado ou se ele o visitava com frequência. Porque tinha certeza absoluta de que ficaria desse jeito. Viciada em saber mais. Assim que finalmente parasse de ignorar aquela sombra em minha visão periférica, eu ia querer descobrir tudo. Foi por isso que fiquei acordada até as 4 da manhã, vasculhando a internet em busca de migalhas sobre as experiências e as conquistas do garoto que um dia amei.